Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Giro TVE Eleições 2020. Nós que estamos aqui nesta série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura das cidades da Grande Vitória. E nessa primeira rodada, estamos conversando e conhecendo as propostas dos candidatos justamente à Prefeitura da capital, da nossa querida Vitória. Lembrando que estamos em transmissão simultânea com a Rádio Espírito Santo AM, então você que está aí no radinho acompanhando a gente, seja bem-vindo também. E com algumas informações, as entrevistas são 2 por dia e a ordem dessas entrevistas foi combinada, acertada com a assessoria de todos os candidatos. Serão 23 minutos de entrevista, contado no reloginho, você acompanha de casa também o tempo da entrevista. E lembrando, finalmente, que nós aqui na TV Educativa estamos cumprindo rigorosamente o protocolo de prevenção à Covid-19. Nosso estúdio foi montado com a maior segurança. A minha entrevistada de hoje já está a uma distância de mais de 2 metros, o que nos permite bater um papo, conversar sem o uso de máscaras. E a equipe que trabalha aqui no estúdio da TVE é mínima, apenas 2 operadores de câmera. E nós temos também o nosso aqui do lado de cá, o nosso tradutor de Libras, também a uma distância de mais de 4 metros da gente. Então, tudo com a maior segurança. A gente pode começar aqui a nossa conversa e hoje eu recebo, neste último dia, né, dessa rodada de Vitória, a candidata do PSDB, que já está aqui com a gente. Neuzinha, é um prazer tê-la aqui no estúdio da TVE. Prazer é todo meu e eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa, importantíssima, principalmente para mim, do PSDB, que só tenho 36 segundos no programa eleitoral. Aqui vai ter 23 minutos para a gente conversar, então vamos aproveitar bem esse tempo, lembrando que a Neuzinha, ela é líder comunitária desde a adolescência, é vereadora, está no 5º mandato consecutivo, preside as comissões de acessibilidade, defesa e promoção dos direitos das mulheres, direitos humanos, e está disputando pela primeira vez a Prefeitura de Vitória, e é a única candidata mulher. Então vou começar a marcar nosso tempinho aqui, valendo. Candidata, eu queria começar justamente por isso. Única candidata mulher à Prefeitura de Vitória. A mulher não está subrepresentada? E o que a senhora pensa com relação, se for eleita, à participação da mulher em órgãos decisórios da gestão pública? Eu acredito que essa eleição, inclusive, a gente tendo uma vitória nessa eleição, vai abrir muito campo para as mulheres, porque as mulheres elas estão pleiteando muito trabalhar nos espaços de poder. Mas, além disso, nós precisamos de trabalhar os espaços de decisão, porque não adianta nós discutirmos, debatermos, as mulheres elas compõem a maioria das conferências, dos conselhos, né, para desenvolver os projetos, mas nós precisamos da execução das propostas definidas nesses conselhos, nesses projetos, aonde as mulheres fazem a construção disso, então elas precisam participar da execução disso. Candidata, como a senhora vê a participação de grupos que não são tradicionalmente representados, como os negros, sim, os LGBT+, com relação à questão dos direitos humanos, do acesso a oportunidades mais igualitárias, como a senhora vê? Então, considerando inclusive que eu sou presidente da frente da pasta dos direitos humanos, nós precisamos discutir, sentar com esses segmentos, né? O poder público ele precisa entender, precisa ouvir e participar, mas essas pessoas, para eles terem direito não só a voz, mas que seja executado o que eles propõem, eles precisam ter garantia de cadeiras, né? Então, de titularidade, inclusive. Então, o movimento negro, por exemplo, eu vejo hoje uma luta muito grande sobre a anemia falciforme, sobre a política pública da anemia falciforme, mas não há uma divulgação da importância desse tratamento, por exemplo, no final de semana. Se uma pessoa que tem anemia falciforme ou traço passa mal, qual é o preparo que um PA tem para atender? Então, esses debates não são feitos, não são discutidos, essas pessoas sofrem. O movimento LGBT+, mais do que debater, mais do que ter apenas um desfile, eles precisam sentar porque existem outras problemáticas, inclusive nas questões das mulheres, né, das mulheres trans, o atendimento na unidade de saúde. Então, eu acho que não é só ouvir, não é só fazer um bom discurso e dizer que apoia. A gente precisa efetivamente fazer com que as políticas públicas aconteçam. E para isso eles têm que participar. Então vamos ampliar um pouco essa conversa sobre saúde,
Falar um pouco sobre a Covid, que impôs um grande sacrifício, né, para praticamente toda a população, não só de Vitória, do mundo todo. Do mundo todo. E muito sofrimento também a muitas famílias. Mas, por outro lado, permitiu que a sociedade se debruçasse sobre a importância do Sistema Único de Saúde, Sim. do Sistema Público de Saúde. Sim. E a Prefeitura é a porta de entrada desse sistema com seus postos Sim. de atendimento, de assistência básica. Como a senhora vê essa rede de postos que a senhora, se eleita, vai ter que gerenciar e como melhorar esse atendimento? Nós temos hoje 29 unidades de saúde, mas nós temos duas unidades de saúde, principalmente, que precisam ser construídas, que é da Grande Vitória e do bairro Santo Antônio. Do Santo Antônio, inclusive, se um deficiente precisar de ir num dentista, tem uma escada, não tem lógica aquilo ali. E nós temos unidades que têm que ser ampliadas. Então, eu vejo que não é construir mais unidades. Precisamos mesmo de equipar. O programa Saúde da Família, porque nós temos muitas microáreas defasadas, então está sem agente de saúde. Sem agente de saúde, ele não tem garantia, né, daquela consulta do retorno. Hoje você tem a marcação de consulta online, mas não é todo mundo que sabe acessar. Tem casa que tem idoso, o idoso não sabe acessar. É mentira dizer que todos os idosos sabem fazer isso. E nem todos os idosos têm alguém que vai fazer por ele. Então, nós precisamos da garantia. Então, o programa Saúde da Família, na verdade, o PSF não está funcionando. O programa da família não está funcionando na atenção básica. Então, quando ele não está funcionando, o paciente está sendo atendido por demanda. E, infelizmente, isso não é interessante para a pessoa que está em casa. E também deixa de ter o atendimento ao acamado, as pessoas, né, com muita dificuldade. Então, as unidades de saúde, elas precisam ser reequipadas, principalmente no programa Saúde da Família. Nós precisamos de ampliação em algumas unidades, nós precisamos trazer a sensibilidade da inclusão para as unidades de saúde e construir as que nós estamos devendo e não foi construída. Foi prometida, tem área desapropriada, tem projeto e não foi construída. Que eu acho que é uma falta de respeito com a comunidade, com a região. Outro setor que foi muito impactado com a pandemia foi o da educação. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a educação. As escolas tiveram que fechar, nossos alunos ficaram em casa, muitos conseguiram acompanhar algum conteúdo, né, remotamente, outros não. Mas, de qualquer forma, isso eu tenho perguntado para todos os candidatos, virá uma nova escola. A escola nunca mais vai ser a mesma depois dessa pandemia. Como será essa nova escola pública que a Prefeitura de Vitória vai ter que administrar? Também lembrando que a Prefeitura cuida da primeira etapa da vida de todo mundo, que é da infância, né, até a entrada na adolescência. Eu acho que aumentou a desigualdade, infelizmente. Por quê? Aquela mãe que tem um celular e tem 3 filhos na escola, ela vai deixar o celular com quem para estudar? Então, a Prefeitura de Vitória, ela precisa, né, o poder público, o prefeito, né, precisa ter um olhar muito diferenciado. Eu acho que nós temos que buscar parceria, sim, parceria pública-privada, nós precisamos de rediscutir, porque, de fato, não vai ser a mesma coisa. Né? Uma Vitória ficou, depois de 4, 5 meses em pandemia, foi entregue aqueles kits de alimento para algumas famílias, de acordo com o número de crianças que estavam matriculadas na escola, mas, infelizmente, falar da educação, a educação não chegou para todo. Uma coisa é uma criança que mora numa casa que, graças a Deus, tem um computador, tem um notebook, tem um tablet, e que vai acessar na internet, tem internet em casa. Outra coisa é dizer que tem internet em Vitória toda, não tem. Nas partes altas de Vitória, só tem internet onde tem equipamentos públicos. Então, não há fibra ótica em toda a região dos morros. Então, essas pessoas que não têm internet, que ela não tem um computador, que ela não tem... Como é que ela vai acessar? Então, o professor, que tem muitos professores maravilhosos, muitos professores eles estavam imprimindo a apostila, mas o município de Vitória, o grupo 6 só recebeu uma apostila. Então, ele não recebeu o material para ser feito em casa para aquelas crianças que não têm acesso à internet. Então, o que já era... não era equidade, né, o que já era, infelizmente, né, de dividir, de realmente fazer diferente, ficou pior ainda. Então, nós tivemos crianças, quando nós estamos com crianças, inclusive com depressão, nós estamos com crianças, aumentou foi a porta dos CRAS, aumentou foi a porta da unidade de saúde, porque um estresse muito grande, muitos pais desempregados. Então, a educação, além de não conseguir atender, os professores também estão cansados, estressados. A plataforma é maravilhosa que foi construída, mas a plataforma não atinge a todos, principalmente quem não tem condições de acesso à tecnologia. E a senhora começaria por onde? A primeira coisa que eu acho que deveria ser feito é, de fato, ter a fibra ótica para ter a internet ao longo da cidade. Já que nós temos aí a rede tecnológica que nós queremos apresentar em Vitória, né, ligando os pontos.
E aí a gente precisa também dessa parceria pública-privada e a gente ter linha de crédito, uma linha de crédito para aquele pai que a gente cadastrado no CRAS, ele ter condições de ter o aparelho. Porque como que ele vai ter um aparelho de acesso ao seu filho se ele não está até desempregado? Então eu acho que o município, o executivo, o prefeito, ele precisa parar para ouvir. A humildade abre portas. Ele precisa parar para ouvir e chamar sim. Ele precisa desburocratizar, facilitar para as empresas, para nós termos atrativos aqui na nossa cidade e fazer parcerias para a educação, para a saúde, para muita coisa. Porque sozinho o governo não vai conseguir. A última pesquisa de opinião com o eleitorado aqui do Espírito Santo, aqui da capital principalmente, da Grande Vitória, mostrou um dado até surpreendente, enquanto a maior parte do país elencou a saúde como o grande desafio do futuro gestor. Sim. Aqui a segurança pública apareceu em primeiro lugar. Qual o papel da Guarda Municipal? Porque se a senhora for eleita, vai ter que comandar uma guarda. Sim. Sim. Bom, eu já estava como vereadora quando instituímos a Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela está triste. A Guarda Municipal está desmotivada. Ela não está sendo valorizada. Os servidores como um todo, eles precisam da recomposição salarial. Isso é o mínimo. Né? A Guarda Municipal ela está sem equipamento, elas estão com os coturnos rachados embaixo. Então, assim, é você realmente querer que uma pessoa faça um concurso, venha trabalhar, mas não está dando dignidade. Então, a Guarda Municipal ela precisa ser reequipada, ela precisa ser valorizada e nós precisamos sim. Quando a gente fala na segurança pública como um todo, você precisa dar a segurança básica. Qual é a primeira segurança básica? É você cuidar da cidade. Quando você ilumina melhor a cidade. Nós temos uma proposta da iluminação, o ponto de ônibus seguro. A pessoa chegou no ponto, o sensor vai acender a luz, você não vai ficar num ponto escuro. Você vai ter uma câmera de vídeo monitoramento com um botão que você pode acessar direto, ligado na Guarda Municipal de vídeo monitoramento. Então, ali você pode detectar um indivíduo, né, que às vezes quer entrar dentro do ônibus para cometer algum delito, ou você dá pelo menos a sensação de segurança quem está no ponto de ônibus. Tem gente que sai de uma faculdade, vai para um ponto de ônibus, está tudo escuro. Como é que a guarda vai prevenir aquilo? O número de guardas que nós temos hoje para atender a cidade e, ao mesmo tempo, qual é a condição que ela tem, né? Dos carros, do equipamento dela, da roupa, do coturno e por aí vai. Então, eu acho que a Guarda Municipal, ela está sendo cobrada, mas ela precisa ter investimento. Ela precisa ter investimento. Eu acho que a parceria com todos os atores da segurança, junto com o governo do Estado, nós precisamos de fortalecer ver que nós temos instituído em Vitória os conselhos locais de segurança. Os conselhos locais pararam de dialogar. Antes nós discutíamos o conselho local que tinha representação do comércio, né? Tinha representação em cada região, nas 9 regiões de Vitória, nós tínhamos seus conselhos. Aí tinha representação de comércio daquela região, do líder religioso daquelas regiões, do líder comunitário, da Guarda Municipal, o representante da Polícia Militar. Ali eles discutiam o problema daquela região, que levava para o Conselho Municipal e ali a Polícia Militar, junto com a Guarda, eles criavam o planejamento de atuação. Acabou. Ele é instituído, mas não funciona, está parado. A senhora falou sobre o problema da segurança, né, nos pontos de ônibus e no transporte público, só que o transporte público não tem só a segurança como um problema. A mobilidade é um desafio também para todos os gestores de todas as grandes cidades. E Vitória, esse ano, virou uma metrópole. Né? Então tem que pensar como metrópole. Como é o transporte público, na sua concepção, para uma metrópole como Vitória? Primeiro, de fato, nós temos que ter a integração do Transcol, considerando o valor da passagem. Essa integração tem que acontecer. E eu também apresentei um projeto, com uma experiência que eu tive em 1999, do plano inclinado. O plano inclinado que dá acesso às partes altas dos morros. Então, o plano inclinado, inclusive, nos grandes países, funciona até à base de água. Então, quando a pessoa que vai descer do morro, um deficiente, isso serve para um deficiente. Isso serve para descer uma compra, para subir um idoso, para subir um material de construção. O plano inclinado, ele vai dar o acesso aos locais nos morros onde não vai o transporte, onde não há condições de se fazer via, considerando o número de desapropriação que teria que ser feita. Então, o plano inclinado seria um dos pontos. A integração do Transcol, muito importante. Nós precisamos ter a pessoa, o micro-ônibus que desceu dos morros e veio até as avenidas, ele volta para o morro. Ele volta para a comunidade, né? E aí ele vai diminuir o fluxo de veículos na cidade, no centro. A pessoa vai ter mobilidade, rapidez e uma passagem justa. Qual a prioridade para uma política habitacional que a prefeitura poderia implementar aqui na cidade?
A questão da habitação, primeiro, a prefeitura tem que cumprir, né? Eu acho que está muito mais caro para a prefeitura manter essas pessoas no aluguel social. Nós temos pessoas que têm 10 anos no aluguel social. Pessoas que a prefeitura demoliu suas casas, que moravam na área de interesse ambiental ou na área de risco, e mantém em aluguel. Então, hoje um aluguel em 800, 900 reais é muito mais caro para o município ficar pagando o aluguel do que fazer o reassentamento no que foi proposto. Então, nós precisamos de fazer o reassentamento ou, de fato, as pessoas que assinaram aquele documento dentro da prefeitura de ter o reembolso que foi proposto, teria que ser feito. Então, a habitação em Vitória, a gente precisa de unificar. E tem pessoas que têm direito dessas casas, que já morreram, e tem pessoas que têm direito dessas casas que não ganharam, e temos áreas desapropriadas, projetos prontos e não foram executados. Então, eu acho que o que está faltando, na verdade, o que faltou até agora, o que está faltando até agora é a vontade de execução, a vontade de realmente atender o cidadão, porque projeto tem. Um dos grandes desafios também que 2021 aponta para quem assumir a cadeira de prefeito vai ser a retomada do desenvolvimento econômico. E aí vem a questão da geração de emprego e renda. Muita gente ficou sem trabalho, teve que dependeu de ajudas, né, governamentais, mas os gestores vão ter que repensar a questão do emprego e renda. Então, eu faço duas perguntas. A primeira, qual é a vocação de Vitória e como fazer essa retomada no pós-pandemia, porque a vacina vai chegar. Estamos torcendo. Então, acho que Vitória ela está perdendo o protagonismo por não usar primeiro seu litoral. Nós temos que usar. A vocação de Vitória, nós temos que atrair o turismo. Colocar Vitória no circuito cultural e no circuito cultural no contexto geral. Vôlei de praia não tem mais. Nós tínhamos até a corrida de kart. Então, nós temos que voltar. Nós temos que atrair as pessoas para Vitória. Vitória tem que voltar a sorrir. Nós precisamos, até mesmo nós fazemos a rota turística religiosa, né? Então, quando a gente tem aí a Caminhada da Paz, por que não o encontro de todas as igrejas católicas encontrando lá na Cruz do Papa? Né? O Papa, quem nasceu depois de 1990, não lembra a história, o que o Papa veio aqui, o que ele fez, ele foi beatificado. Então, como o Estado é laico, Vila Velha tem Jesus Vida Verão, nós poderemos ter o Camburi Fest Gospel, nós temos, o Estado ele é laico e tem que ser para todos. Então, eu acho que a primeira vocação de Vitória, nós temos que trabalhar o turismo de Vitória, nós temos o litoral bonito. Você não vê, no final de semana, o centro está vazio, nós temos um parque moscoso, uma concha acústica, tantos cantores, tantos artistas capixabas que poderiam estar ali, fazendo shows, fazendo eventos, para realmente movimentar a economia da cidade. Aí a gente vem para o empreendedorismo. Nós precisamos desburocratizar, dar condições às pessoas de fato abrir seu negócio. Esse alvará que falou que é mais fácil, está mais difícil, ele realmente teria que ser mais fácil, né? Aquela pessoa que visitou o seu comércio, se ele visitou, ele tem que ter começo, meio e fim. Não é um fiscal vir hoje, depois vir um outro. Fala que você tem que colocar uma pia, depois não era uma pia, era um tanque. E a pessoa fica ali, sem condições de pegar o seu alvará, sem conseguir. Quando a gente pega essas pessoas que estão desempregadas e que ela pode trabalhar em casa e ela ter a garantia de uma contrapartida do município, né, no imposto, e ela poder gerir o seu negócio, isso acho que você vai começar a fazer o empreendedorismo. Aí você olha onde era 747, que depois ia ser a fábrica de trabalho, que está fechado. Ali tem que ser um encontro, poderia ser um grande encontro das pessoas, empreendedoras, apresentar seus negócios, né, cursos para as pessoas, um espaço grande do município, que nós já gastamos 22 milhões ali. A senhora falou sobre a questão da cultura, né, que é um dos meios de você fomentar a economia. Agora, qual o papel da prefeitura no fomento da cultura? Olha, o papel da prefeitura, eu vou te dar um exemplo. Se o morro não vai ao teatro, o teatro vai ao morro. Então, a prefeitura ela precisa fazer promoção. Nós temos pessoas que naturalmente são artistas, pessoas que são cantoras, nós encontramos talentos. Mas como trazer esses talentos? Né? Quando você trabalha os programas dos Cajuns, que é o programa Caminhando Junto em Vitória, hoje, da forma que funciona os Arcos do Cajum, é muito bacana, mas não existe um investimento de verdade. Os Cajuns, eles promovem música, teatro, mas só para aquilo ali.
Vou dar um exemplo nosso, por exemplo, a banda marcial. As bandas marciais das escolas, elas ensaiam só para o desfile de 7 de setembro. Por que não? Depois que você está fazendo todo aquele contexto, vai encontrando ali aqueles meninos que têm aptidão para escaleta, vai encontrando aquele... E você faz uma grande banda marcial do município. Então, a prefeitura, ela precisa, de fato, sair de dentro dessa caixinha e andar a cidade, conhecer essa cidade. Nessa cidade tem talentos de todos os jeitos. E aí você começa a levar essas pessoas para a própria Fafi. A Fafi, ela tem várias coisas que podem, desenvolve várias artes, mas ela não está atraindo. Mas por que ela não está atraindo? Porque não estão indo lá na comunidade, não estão dizendo que aquela criança é importante. Nós fazemos os concursos dentro das próprias comunidades e dali vir trazendo esses talentos e ajudando a desenvolver. Aí, quando a gente fala da Lei Rouanet, quando a gente fala desse desenvolvimento, a gente de fato precisa abrir essa caixa preta e dizer por que que uns conseguem e outros não conseguem, por que não facilitar para todos. Eu acho que a prefeitura ela precisa ouvir, ela precisa receber essas pessoas e ajudar a discutir. Tem um lema dos deficientes que diz, nada sobre nós sem nós. Então, nada sobre a categoria sem a categoria, porque um gestor não vai fazer sozinho. Eu não sei qual é o problema do outro, eu não sei, mas o outro sabe. Nós juntos vamos encontrar a solução. Então a gente precisa chamar esses artistas. Até a Curva da Jurema tem que voltar a ter o Carnaval Jurema. Candidata Neuzinha, nós temos ainda 4 minutos de conversa. Eu queria acrescentar aqui nesse nosso bate-papo a agenda ambiental. A senhora falou do turismo, da geração de emprego e renda, mas o meio ambiente ele está inserido em todos esses debates. Como é que a senhora vê a questão ambiental aqui em Vitória? E Vitória tem alguns problemas ambientais, até pela proximidade com indústrias, com a questão logística, tem a Bahia, a questão da poluição da Bahia. Como é que a senhora vê a questão ambiental e de que forma a prefeitura pode colaborar com o debate e com a solução dos problemas? Primeiro, eu acho que a própria Vale do Rio Doce, ela precisa voltar, né? Ela tem feito uma parte, mas ela precisa ter um diálogo mais forte. A prefeitura precisa ter um diálogo mais forte sobre o pó preto. Nós precisamos sentar para discutir com a comunidade a questão da coleta seletiva. Vitória nós temos um contrato caríssimo da coleta de lixo, mas essa coleta de lixo, para mim, ela não é eficiente no contexto da coleta seletiva para gerar, então, inclusive, emprego e renda. Então, não adianta mandar separar, se na hora que vai recolher já bota tudo no mesmo caminhão. Então, a coleta seletiva, além dela contribuir demais com o meio ambiente, gera emprego e renda, né, gera oficinas. Então, a Prefeitura de Vitória, o gestor, ele precisa entender que é aquilo que o senhor falou, a escola, os alunos, eles precisam começar a trabalhar com materiais recicláveis, né? Por mais que a escola vá ter algumas mudanças, a escola vai ser presencial também. Então, tem materiais que alguns professores podem ser trocados para poder ser utilizado. Quando eu falo que não teria mais como eu estar fazendo algumas leis, você vê que as bituqueiras, para as pessoas jogar guimba de cigarro, é importantíssimo. A guimba de cigarro na areia da praia, além de uma poluição muito ruim e para o mar, para os nossos animais. Né? E é também uma falta de educação enorme né, de quem faz isso. Muito grande. Além de tudo isso, o gari para ele limpar uma praia é horrível, né? Aquele rastelo. Então, na verdade, quando o senhor fala de meio ambiente como um todo, a gente precisa de sentar com a população e a prefeitura precisa ouvir. Dizer que não vai, a gente vai arborizar, a gente precisa arborizar, a gente precisa conscientizar e a gente precisa trazer as pessoas para passar a entender a importância daquilo. Você vê que se a gente faz um jardim, coloca um jardim no centro, mas a gente precisa colocar uma placa, né? Que árvore é aquela? Né? E aí eu chamo para as PICs, as práticas integrativas, né? E a doutora Henriqueta apresentou uma proposta, que é a Lei Vitória, que é a lei de melhorar muito o ambiente, porque as práticas integrativas são plantas medicinais. E quando você diminui a quantidade de remédio, diminui a quantidade de remédio no lixo, que também ele contamina o nosso solo, em degradação. Então, ataca o meio ambiente. Então, usar as práticas medicinais, que já é uma lei em Vitória, inclusive da nossa autoria, mas proposto pela doutora Henriqueta, que é importantíssimo, você despolui, você também, além de fazer meio ambiente, você ensina para as crianças a importância da planta medicinal. Então, assim, o mundo ele é redondo, né? Tudo é muito importante. Então, assim, eu não sei se eu consegui contribuir, por causa do tempo, eu fico preocupado com o tempo. Não, imagina. Nós temos 50 segundos, então eu vou dar esses 50 segundos para que a senhora converse com o eleitor de Vitória
e diga para ele por que ele deveria votar na senhora e não nos seus adversários. Então, o eleitor de Vitória, votar em Neuzinha é ter acesso. Votar na candidata Neuzinha é você ligar e ela atende, você sabe onde ela mora. E mais do que isso, eu tenho a sensibilidade para entender que são hoje 480 trabalhadores de limpeza sólidos, limpeza de Vitória, para limpar todos os morros, limpar toda a cidade, limpar todas as feiras. Isso não é digno. O que é digno é que nós temos equidade na cidade, na área da educação, saúde, segurança para todos. Por isso, eu acho que depois de 5 mandatos, conhecendo Vitória como eu conheço, eu posso muito contribuir e fazer a diferença. E mostrar para todo mundo que você também um dia pode ser o prefeito da cidade. Bom, eu tive o prazer de conversar com Neuzinha, do PSDB, aliás, cumprindo rigorosamente o nosso tempo de 23 minutos. Agradeço muito a sua presença aqui no estúdio da TVE. Agora eu tenho uma notícia chata para dar para você, que está nos assistindo pelo Canal 2 da sua TV Educativa, para você que está nos ouvindo pela Rádio Espírito Santo AM. O nosso segundo entrevistado, o candidato Pasolini, do Republicanos, simplesmente não veio. Eu lembro que essa série de entrevistas foi combinada com todos os candidatos à Prefeitura de Vitória. Seus assessores estiveram aqui na sede da TVE, participaram do sorteio de definição da ordem das entrevistas. E o candidato Pasolini, do Republicanos, deveria fechar esta série por sorteio com os candidatos à Prefeitura de Vitória. Mas ele, infelizmente, não apareceu. Nós da TVE lamentamos profundamente, porque quem fica privado do debate é você, telespectador, é você, ouvinte, que nos acompanha. Mas lembro que amanhã nós temos compromisso aqui, porque a gente começa a conversar com os candidatos à prefeitura do nosso maior colégio eleitoral, que é a Serra. Amanhã teremos aqui, pela nossa agendinha, mais 2 candidatos e eu espero que vocês participem com a gente aqui no Giro TVE Eleições 2020. Então, nosso encontro está marcado. Até amanhã.